Eu quero ensinar você, nesse momento, como identificar uma seita em um momento de tanto engano religioso, em um momento de tantas igrejas, denominações, religiões, tantos vídeos na internet, tanto material sendo produzido. Nós devemos averiguar se tudo isso vem de Deus, se as fontes, se as origens são bíblicas e são confiáveis. Talvez você possa estar consumindo conteúdo de determinado pregador que seja falso e não sabe, seja por meio de livros ou vídeos na internet. Talvez você congregue em uma igreja e ela seja uma seita e você nem sabe. Através desse vídeo eu quero então te ensinar como identificar uma seita. Vamos começar vendo algumas características das seitas. Primeiro, elas têm uma dificuldade com a cristologia. Cristologia é a doutrina a respeito de Cristo. Você quer saber se alguma religião, pastor ou uma igreja está correta ou não? Veja o que ela pensa de Cristo, o que ela fala de Cristo. Geralmente as seitas vão ter problemas com uma das naturezas de Jesus. Jesus Cristo, o Messias Salvador, esse que veio na terra, que está registrado nas Escrituras, ele possui duas naturezas, uma divina, ele é 100% Deus, e uma humana, ele também é 100% homem. Geralmente as seitas vão negar ou atacar uma das naturezas. As testemunhas de Jeová, por exemplo, não creem na divindade de Jesus, creem que ele é uma criatura, negam uma das naturezas. No primeiro século, o gnosticismo, por exemplo, ele negava a humanidade de Jesus, entendia que ele é só divino. Por seita, entendemos não só aqueles que negam as naturezas, mas aqueles que reduzem, diminuem o papel de Jesus. Uma igreja que muitas vezes não é centrada em Jesus, é centrada nela mesma. A ênfase sempre é a igreja. Se você vir na igreja, que essa é a igreja certa, que essa igreja solucionou minha vida, a exaltação da igreja, da denominação, em detrimento de Cristo. Isso configura uma seita. Por seita também entendemos aqueles que exaltam a figura do pastor, do líder, do apóstolo, e não a de Jesus. Há uma diminuição de Jesus, mas sempre a exaltação do apóstolo tal, do bispo tal, do pastor tal, que cura, que faz, é tudo centrado nele. Isso é típico de uma seita. Então, as seitas têm uma cristologia deficiente. Uma outra característica das seitas é que a maioria delas vai ter a salvação por obras. Elas não confiam na suficiência do sacrifício de Cristo, ok? Elas dizem crer em Cristo, dizem que a salvação veio de Cristo, mas é Cristo e mais alguém. Geralmente, as seitas adicionam algo no sacrifício de Cristo. Só a morte não é suficiente. É necessário as obras, sacrifícios humanos, penitências, obediência a votos, observação de alguma liturgia, de algum ritual, de alguma festa, de algum dia, algum tipo de cerimônia está envolvido para também alcançarmos, é o que chamamos de sinergia. O homem coopera com Deus na salvação. E se ele não atender às demandas daquela religião, se ele não obedecer à cartilha ali proposta, ele vai para o inferno, ele não vai ser salvo. Então, uma seita, Cristo salva, mas é Cristo e mais alguém. No catolicismo, Cristo e Maria, Cristo e os santos, Cristo e os sacrifícios, Cristo e os rituais. E isso é característica de uma seita. Uma outra característica muito forte é um ataque à suficiência das Escrituras. Geralmente as seitas têm outra fonte de revelação, de autoridade, além das Escrituras. São as Escrituras e mais alguma coisa, ou mais outra fonte de revelação, ou nem as Escrituras, só as outras fontes de revelação.
Eles acreditam na Bíblia, mas também nas encíclicas, bulas papais. Acreditam na Bíblia, mas nos escritos de Ellen White. Acreditam na Bíblia, mas na revelação do ancião, do profeta, do apóstolo. E essas revelações, esses documentos, estes livros, como o livro de Mórmon, a revista Sentinela dos Testemunhos de Jeová, os documentos das igrejas católicas e as profecias, as palavras ditas do púlpito ou por alguns profetas, têm o mesmo peso das escrituras, o mesmo pé de igualdade com as escrituras. Isso é típico de uma seita. Uma outra característica das seitas é o orgulho religioso ou a exclusividade. Muitas delas ensinam que só existe salvação nelas. Fora da igreja delas, da denominação delas, não há salvação. Que as outras igrejas são seitas, são heresias, são Babilônia. E que a parte dessa denominação, a parte dessa igreja, fora dos princípios e doutrinas propostos por essa igreja, não há salvação. Em Atos capítulo 4, Pedro foi enfático e disse: não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão Cristo Jesus. Salvação não está contida em uma denominação, e sim em uma pessoa, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mas a seita afirma que a salvação só se encontra lá, e que eles têm a verdadeira revelação do Senhor e o caminho para a salvação. E o caminho para a salvação tem que passar por essa seita. E um último aspecto, tem vários outros, mas esses já são suficientes para você identificar uma seita. É uma ignorância completa, uma distorção do Evangelho da graça e da glória. Pergunte sobre o Evangelho para essas pessoas, para esses pastores ou anciãos ou gurus ou líderes dessas religiões. Pergunte sobre o Evangelho. Ou vai haver uma ignorância ou uma distorção da vida, da obra, da morte, da ressurreição de Cristo, da justificação pela fé, da encarnação de Cristo, da sua vida perfeita e em obediência total à lei de Deus, da sua morte substitutiva e vicária, da sua ressurreição como vindicação, pagamento e confirmação que o sacrifício foi aceito e suficiente pelo Pai, e que agora devemos colocar nossa fé neste sacrifício, nos méritos de Cristo, e assim sermos justificados dos pecados. Você vai ver uma ignorância, uma distorção terrível do Evangelho de Cristo, porque eles não acreditam na suficiência do sacrifício de Cristo. Deve-se acrescentar alguma coisa ao sacrifício de Cristo, negando assim o verdadeiro Evangelho. Então, através dessas dicas, desses conselhos, você vai poder identificar se o lugar que você está é uma seita, ou se aquilo que você consome vem de uma seita, ou se amigos e parentes estão envolvidos em uma seita, e vai poder combatê-la com esses pontos que eu apresentei aqui. Deus abençoe e faça bom proveito disso. Se você acha que esse vídeo é útil, que vai ajudar pessoas, compartilhe ele agora nas suas redes, nos seus contatos, dá o seu like aí que é muito importante e se inscreva nesse canal para você ter mais conteúdo. Deus abençoe, um forte abraço.